Olá pessoal do Juntos Mudando o Mundo, aqui é a Carla e hoje eu vim falar brevemente sobre um assunto bem polêmico que está rolando aí, que é a redução da maioridade penal no nosso país. Eu quero tentar esclarecer um pouco de uma forma bem simples sobre o que é realmente a maioridade penal e toda essa confusão que está havendo por aí sobre informações e opinião das pessoas, tudo certinho. Então vamos lá, o que acontece? A lei no Brasil diz o seguinte: quando comete um crime, né, você tem uma responsabilidade penal com 12 anos de idade. Ou seja, se você cometer algum crime, com 12 anos você vai para institutos juvenis de reabilitação e você vai ficar lá o tempo. A sua sentença vai ser de acordo com o seu crime: roubo, assalto, assassinato e assim vai. O período máximo nesse centro de reabilitação aqui em São Paulo é bem conhecido, a antiga FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, por exemplo, 3 anos. Então vamos supor que com 12 anos você comete um crime, com 15 anos você vai estar saindo. E você fica lá preso nesse período e eles vão tentar te reabilitar de diversas formas, com cursos, apoio psicológico e várias outras funções lá dentro, ok? Aí essa semana, antes da Páscoa, foi vigorado que, então, o que acontece? Reduzir a maioridade penal para 16 anos. Ou seja, se você cometer um crime, você já é jogado para uma cadeia adulta, por exemplo, né? E alguns canais, assim, de mídia, eles foram bem tendenciosos no sentido de falar, assim, que outros países, o cara já é preso com 14 anos, 13 anos. E isso não é verdade. A gente precisa entender a diferença entre responsabilidade penal e maioridade penal. A responsabilidade no Brasil penal é 12 anos, é uma das mais rígidas do mundo. O problema é que ela não funciona de acordo como deveria funcionar, né? E aí já colocaram, na Alemanha é 14, nos Estados Unidos é tanto, nos outros países tal. E é complicado, né? Porque a gente tá trabalhando em cima de informações falsas e de um apelo emocional numa sociedade violenta. Eu moro em São Paulo e o que não falta é assalto e medo de tudo, e as pessoas gastam com alarmes e várias outras coisas, e pessoas realmente com traumas e pânico e muita tristeza mediante assassinatos e tantas coisas. Mas a questão nós temos cadeias superlotadas, a intenção não é reabilitar, porque é um desejo de vingança, e o Congresso ele aprovou isso, posso dizer, como uma jogada meio de marketing, sabe? Os caras estão em baixa, tava antes da Páscoa, né? Tá todo rolando esse papo de impeachment, tudo. Então, vamos fazer um negócio aí pra dar pro povo o que eles querem e achar que a gente tá fazendo alguma coisa. A questão é a seguinte: no Brasil, saiu uma estatística, 2 estatísticas, aliás. Uma dizendo que 1% dos crimes no Brasil, de assassinatos, crimes hediondos, o que acontece? Eles são executados por menores de idade. Então já cai por terra essa história de ter que reduzir a maioridade penal, porque se 1% é causado por menores, então não há interesse, né, em fazer isso. Outra questão é o que acontece, que não tem mais onde colocar, né? Superlotação, tudo. E outra estatística que diz o seguinte, que vamos supor que você tenha 100 crimes, tudo bem? De 100, somente 8 são solucionados, tá? Então, assim, de 100% de crimes no Brasil, somente 8% são resolvidos. Eu acho que não tem muito mais o que dizer, né? E eu escrevi um texto sobre isso, se você quiser dar uma procuradinha na internet. Ele se chama É Mais Fácil Punir do que Restaurar, né? E você vai criando mais prisões, jogando todo mundo lá, justificando que é uma segurança, né? Eu não justifico que a gente não precisa de um sistema carcerário melhor, ou eu sei que é caótico, e eu não justifico a revolta da população e pessoas que perderam entes queridos, mas o governo querer criar uma lei, ou o Congresso, enfim, né, uma coisa em cima do apelo emocional, e você querer piorar tudo que está acontecendo, você só vai criar mais tráfico, você só vai criar mais revolta, você só vai criar mais violência, né? E realmente, assim, pra mim é uma hemorragia, e a gente tá querendo botar um band-aid numa hemorragia, sabe? Uma pessoa até comentou no meu texto e falou assim: então leva o menor aí na tua casa que matou alguém, né, e reestrutura esse menor e não sei o quê.
A sociedade tem que ter aparato para isso, não é eu, na minha casa, que vai fazer isso, entendeu? Você tem que ter aparato psicológico, estrutural, ensinar essa pessoa a se reabilitar na sociedade, sabe? A gente acha bonito, vem em filme lá dos Estados Unidos, o cara era preso, anda com aquele negocinho lá na perna, né? Que se o cara não chegar lá no horário pra fazer a condicional vai tomar um choquinho e tal. Mas, sinceramente, aqui, eu sei porque eu trabalho em empresa e que se alguém apresenta um currículo e fala que é um ex-presidiário, ninguém quer contratar. Sabe? É muito difícil. Conheço pessoas que já se envolveram com drogas e outras situações, não chegaram a assassinatos, mas assim, sabem o preço que pagam porque um dia foram presos por crime menores e tal. Ninguém confia, sabe? E, ok, eu creio que você deve punir, mas assim, punir restaurando, entendeu? Tipo, um esquema meio de Jesus, sabe? Assim, vá e não peques mais. Jesus não pegava, jogava o povo numa prisão e ficava chicoteando e falava assim você vai aprender e tal. Né? Lógico que você tem exceções de pessoas que têm problemas psicóticos, maníacos, né? Aquela coisa bem serial killer e tudo mais. Mas eu creio que aqui no Brasil o perfil disso é um pouco menor, talvez. É mais sobre questões financeiras e monetárias mesmo. E eu acho que por mais que você tenha suas escolhas na vida, de sempre, você pode escolher o caminho bom ou ruim, sabe? Mas eu creio que o meio influi muito. E eu vejo muito pessoas assim, nego é esperto e foi lá e matou, ninguém tira vantagem comigo, e eu sou malandro, não sei o quê. Mas eu vejo esse papinho rolando com galera de 25, 30 anos. Aí você é exemplo de adolescente, o adolescente ele só repete, ele só tá procurando exemplo. A sociedade não é exemplo e ela colhe o que ela planta, me desculpa, sabe? E eu fiquei muito triste, principalmente com o posicionamento de cristãos. Tem que prender mesmo, tem que jogar mesmo. Falei, nossa, imagina que legal, né? Se Jesus virasse cada vez que a gente pecasse, né? Sei lá, você cometeu qualquer pecado e Deus fala assim, é isso mesmo, você vai ter que ser preso e eu vou te judiar e eu vou te matar e dar uma pena de morte. Gente, né? É algo assim, enfim. Bom, é isso que eu queria esclarecer, na verdade, era sobre a questão qual a diferença entre maioridade penal e responsabilidade penal. E eu espero, sinceramente, que nosso país acorde para criar mais educação, né? Uma vez que você tem um povo mais educado, você tem um povo melhor, um povo que entende mais. E eu creio que nós, como quem trabalha com o terceiro setor, que nem eu, por exemplo, nós podemos ter um papel muito, muito bom como empresários e trabalhar com várias coisas para incentivar a educação, incentivar essas pessoas a crescerem, a estudarem, a terem um futuro melhor, do que ao invés de eu simplesmente, se ela tiver um deslize, né? Porque a maioridade penal tanto vale para um assassinato, uma coisa muito difícil e atroz, quanto para uma coisa mínima, sabe? E que nós saibamos mais perdoar os deslizes, porque quando o deslize é dentro de casa, a gente fecha os olhos. Se fosse algum primo, algum não sei o que, alguém classe média, ou alguém celebridade, você teve aí, por exemplo, o filho do Eike, né? Que atropelou lá um cara e ele foi abonado, porque o Eike é milionário, não sei o que. Entendeu? Então, assim, é uma justiça comprada e uma população comprada. E a gente aprende quanto mais dinheiro a gente tem, né? Aí a gente faz o que a gente quer, é bom ser vida louca. E em São Paulo, muito dos índices de assalto é em classe média, com o público de classe média alta, que vai lá, assalta, fica assistindo filminho, fica achando que, sei lá, assiste seriado americano e vamos ser espertinho e vamos assaltar os outros e violentar e dar risada, sabe, em bairros nobres de São Paulo, e eles realmente são cruéis em sequestro relâmpagos e várias coisas. Conheço pessoas próximas a mim que já viveram isso, e quanto a isso não há punição, mas assim, se eu olhar um pobre ou alguém que é desprivilegiado, eu já olho torto, já fico com medo e, manda bala no cara, sabe? E eu espero que a gente acorde pra isso, pra ser uma sociedade mais igualitária, né? Nunca vai chegar na utopia de ser igual, mas sinceramente a gente precisa aprender muito com isso. Se você puder divulgar esse vídeo, divulgue, né, antes de criticá-lo. Mas a informação mesmo, de saber qual a diferença de responsabilidade penal e maioridade penal, e que a gente está retrocedendo em muitos pontos, e que não tem estrutura para comportar isso que está sendo criado. E é preocupante uma sociedade ter tanto desejo de vingança e jogar essa punição num futuro que está por vir, e não está por vir, eu digo, como geração de adolescentes, e não punir pessoas adultas que já estão fazendo errado, né? Então, se a gente arrumar o presente, fica mais fácil você estabelecer um futuro melhor. Agora, você já está punindo um futuro que está mal começando e ele nem sabe porque ele está sendo punido. E aí a gente vai trazer mais e mais problemas para as próximas gerações.
ok? É isso, Deus abençoe vocês. E é isso aí, juntos mudando o mundo. Quem sabe um dia a gente consegue. Tamo junto. Amém.